Bem, pessoal, aqui é o seu monitor de otorrino novamente, Henrique Bedak, e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rinite alérgica especificamente. Então, existem várias rinites, tá certo? Pode ser rinite infecciosa, pode ser rinite alérgica, que é o que a gente vai comentar hoje, rinite não alérgica, não infecciosa, rinite mista, existe uma infinidade de rinites, mas hoje nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a rinite alérgica. Na rinite alérgica, a gente tem alguns endótipos, né? A gente vem evoluindo cada vez mais no estudo da rinite alérgica e hoje a gente começa a estudar sobre os endótipos. Então, tipos mais específicos dentro da rinite alérgica propriamente dito. Desses, a gente pode ter o resposta imune do tipo 1, 2, a resposta imune do tipo 1, a rinite neurogênica e a disfunção epitelial. A gente vai comentar brevemente para não delongar e aprofundar muito sobre esse tema, tá certo? Então, os endótipos, a gente vai comentar brevemente cada um dos 4 tipos, o que eles têm de mais específico. Na resposta imune do tipo 2, que é a mais comum, nós temos uma resposta alérgica ao antígeno que entrou na cavidade nasal, que vai ser mediada por IgE específico, eosinófilos, basófilos, linfócitos tipo T. E a gente vai ter sintomas nasais agudos. Já na resposta imune do tipo 1, nós temos mais um influxo de interleucinas do tipo 7 com neutrófilos e linfócitos do tipo T CD4. E vai ter uma produção aumentada de interferon gama, né? Normalmente ela acontece depois de uma infecção, então aquela rinite pós-IVAS, pós-infecção nasal, pós-resfriado, é muito comum de ser do endótipo tipo 1. A rinite neurogênica, né? Que ela vai ter uma elevada concentração de substância P e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, né? Ela está mais relacionada a uma rinite gustativa, a rinite do idoso, e ela gera muita obstrução nasal. E por fim, a disfunção epitelial, então uma disfunção ciliar, uma disfunção da barreira do muco, uma disfunção da fisiologia nasal que a gente estudou no vídeo passado, pode levar a esse tipo de endótipo. O mais comum, que mais vai ser comentado na aula de hoje, é realmente a resposta imune do tipo 2. Então aqui só para reforçar isso, trazendo essa imagem que a diretriz brasileira de rinite comentou para a gente, é o não tipo 2, o tipo 2, que é o que a gente vai mais comentar, ele é mediado por eosinófilos, mastócitos, IgE específica sobre o antígeno, sobre aquela bactéria, sobre aquele ácaro, sobre aquele fungo, ali as interleucinas 4, 5 e 13, que são as mais comuns. E todos esses mediadores inflamatórios, independente do endótipo, vai gerar sintomas, sintomatologia, que é aquela que a gente vai comentar bem na parte da clínica, ok? Então, a rinite alérgica, qual é o conceito básico dela? É a presença de um ou mais sintomas decorrentes de uma resposta mediada por IgE. Então, eu preciso ter sintoma e eu preciso que esse sintoma tenha origem, a etiologia onde? Por IgE, que é uma imunoglobulina, ok? Os sintomas mais conhecidos, mais famosos, eu gosto da mnemônica HOPE. Então, é rinorreia, que é a saída de secreção pela cavidade anterior nasal, obstrução nasal, que é a sensação que o nariz está entupido, o prurido, a coceira nasal, que faz muitas vezes a gente levar a mão até o nariz e coçar a ponta nasal, e por fim, o espirro. Então, o HOPE é uma mnemônica fácil de lembrar quais são os 4 principais sintomas da rinite, ok? Então, a classificação da rinite pelo consenso ARIA, a gente tem basicamente 4. Pode ser leve e moderado ou grave, e daí desses leves a gente divide em 2. É um leve intermitente, que acontece de vez em quando, então acontece menos ou igual a 4 dias por semana, ou menos de 4 semanas, e a leve persistente, que acontece mais que 4 dias por semana, ou acontece mais do que 4 semanas. E a moderada grave pode ser também intermitente, ou pode ser persistente. Qual é a diferença, basicamente? A diferença, basicamente, é que a gente tem que moderada grave é aquele que atrapalha o sono, atrapalha o trabalho, atrapalha o seu dia a dia. Então, você tem realmente uma repercussão na sua qualidade de vida importante. E é aí que a gente sai do leve e vai para o moderado grave, ok? Então, na epidemiologia, a gente sabe que a prevalência da rinite alérgica varia muito ao redor do mundo.
tem estudos que variam de 4 a 45% da população. Então, isso é uma variação muito grande. Isso tem muita relação com a exposição a alérgenos que cada local tem, né? Vocês já estão familiarizados em ver pessoas na região asiática usando máscaras, principalmente no período do pólen, porque eles têm muita rinite alérgica, porque lá tem muita produção de pólen. Agora você vai para outras regiões que não tem essa liberação polínica tão exuberante e a gente acaba tendo uma menor prevalência. Então, porque isso tem muito uma relação com a exposição da pessoa e a exposição está relacionada ao ambiente geográfico na qual ela mora. Existe um estudo brasileiro chamado ISAC, que ele tentou ver mais em crianças e adolescentes a prevalência. E a gente vê que a prevalência é bem alta, né? No total, de maneira geral, a gente pode ver que eles avaliaram tanto em 2003 como em 2012, né? E eles viram quem tinha sintomas nasais nos últimos anos. Então, 31%. E em 2012, 37%. Isso mostra como é prevalente os sintomas nasais, o HOPE, na nossa região, no Brasil, bem próximo do limite superior dos encontrados na literatura, né? Então a gente vê que no Nordeste, por exemplo, a gente não tem muita variação sazonal, a gente foi visto esse estudo, e existe um grande aumento, pelo contrário, enquanto no Nordeste não tem uma grande variação com o tempo, já no Nordeste, no inverno, a gente tem uma preponderância maior dos sintomas nasais, tá certo? Então, a gente tem que saber também os fatores de risco para a rinite alérgica. Tem alguns bem consolidados na literatura, como a família ser atópica, então a família já ter esses quadros de rinite alérgica, por exemplo. O paciente ser atópico, a atopia é um fator de risco muito importante. Poluição de ar, então você está em um ambiente com alta poluição de ar, uma cidade muito industrializada, que tem muita produção de poeira, isso também é considerado um fator de risco. A classe social elevada foi considerada um fator de risco em muitos estudos. E se você tem um IgE total maior que 100, quando você tem menos de 6 anos, isso também é um fator de risco conhecido, tá certo? Fatores ainda controversos é o tabagismo, por exemplo, ainda não está bem consolidado. E o uso de antibiótico ou de IBP antes dos 6 meses de idade também é um fator de risco controverso. Agora a gente sabe que o que não é fator de risco. Vacina. Criança se vacinar não aumenta o risco de fazer rinite alérgica. Pode vacinar com tranquilidade com relação a isso. Ter um animal de estimação não aumenta o risco de rinite alérgica. O que acontece é que a criança pode ser predisposta, mas não é o fato de ter o animal de estimação que vai aumentar, vai ser o fator de risco para desenvolver a rinite alérgica, ok? Ir à fazenda desde a infância não aumenta a chance de ter rinite alérgica, ok? Então, condições associadas. Existem fatores de risco e existem condições, comorbidades que são comumente encontradas em pacientes com rinite alérgica. Dentre eles a atopia, né, que a gente comentou bastante. Atopia, o paciente asmático, dermatite atópica, conjuntivite alérgica, a rinite alérgica propriamente dita. Então, o atopismo ele engloba várias doenças e a rinite alérgica está incluída nela. A polipose nasal, ela é também muito comum no paciente que tem rinite alérgica. E o sarros, muitas vezes chamado roncos, pessoas que têm apneias e hipopneias obstrutivas do sono, também são muito frequentes, são condições associadas ao paciente com rinite alérgica, ok? Na fisiopatologia, a gente não vai avançar tanto nela, mas vamos comentar um pouquinho o que acontece. A gente tem principalmente a hipersensibilidade do tipo 1, mediada por IgE e mastócitos. Então a gente tem que a entrada de algum antígeno, então vamos ver, o ácaro, aquele antígeno do ácaro, quando dá entrada na mucosa nasal, a gente vai ter uma resposta imediata por liberação de histamina. Essa liberação vai gerar sintomas nos primeiros 30 minutos no paciente. Quais são esses sintomas principais? É a rinorreia, o prurido e o espirro. Agora, depois de algumas horas, nós vamos ter um infiltrado inflamatório, a gente vai ter vasodilatação, a gente vai ter citocinas e vamos ter leucotrienos. E isso vai gerar o quê? A congestão da concha, a congestão dos cornetos e vai gerar a obstrução nasal.
Então a gente tem um efeito mais imediato, que é histamínico, e um efeito um pouquinho mais tardio, que vai levar cerca de 4 a 8 horas para começar, e ele vai ser mais liberado por citocinas e leucotrienos. Então aqui só para reforçar, a gente tem o alérgeno que adentra, ele é reconhecido pelas células dendríticas que vão ser mostradas para as células linfócitas e vão estimular linfócitos tipo B a produção do IgE, né? O IgE específico, e esse IgE específico vai ser identificado por basófilos, que eles vão ser estimulados e liberados. Então a gente tem aqui a cadeia de como a gente tem a recepção e como os mastócitos vão ser ativados, ok? Então a clínica é muito importante para a gente, e a gente já até começou a comentar sobre ela, o HOPE. O HOPE é a clínica básica, é o padrão, é o mais encontrado, é o que a gente não pode esquecer. E qual é o HOPE? É a rinorreia, é a obstrução nasal, é o prurido e é o espirro. E é muito comum a gente fazer uma quantificação disso, e para isso o mais usado, o mais fácil é a escala analógica visual. Então a gente mostra uma imagem muito parecida com essa daqui e pergunta: como foi a sua rinorreia no último mês? E ele vai apontar, ele vai dizer que foi 8, ele vai dizer que foi 3, e assim a gente vai fazer sucessivamente para cada um dos sintomas HOPE e consegue fazer uma média aritmética, e essa média a gente vai conseguir acompanhar como vem a evolução do paciente após o tratamento, ok? Características do HOPE que a gente tem sempre que perguntar. Então a gente tem que perguntar para pacientes que têm HOPE a história ambiental. Isso é, acontece HOPE quando ele vai na fazenda? Acontece HOPE quando ele limpa a casa? Acontece HOPE quando? Quais são os fatores que precipitam o HOPE para ele? É sazonal o HOPE para ele ou não é? Quando é que acontece? Estudar qual é o gatilho do HOPE para cada paciente é essencial, é muito importante, porque assim a gente consegue fazer uma conduta, um tratamento mais eficaz, ok? Sintomas associados. Então, muito comum o paciente ter hiposmia também, a tosse seca, a astenia, pistache, o sangramento nasal pode acontecer, e a polipose, que a gente já comentou um pouquinho antes. No exame físico, a gente vai notar várias características. Por exemplo, crianças que têm muita rinite alérgica desde a infância, elas muitas vezes viram respiradores orais. Então a gente vai ver, por exemplo, palato ogival, a gente vai ver várias alterações de face. A pele costuma ter sinais de dermatite, porque, como a gente viu, é toda uma atopia. Não é sempre que tem só rinite alérgica específica. A gente conhece o paciente e ele vai vendo que a gente tem um paciente atópico com várias alterações, dermatite atópicas, por exemplo. A saudação da alérgica é muito comum, a gente vê pelas pessoas que têm rinite alérgica, que está na crise, que ficam coçando o nariz, empurrando o nariz para a região superior e fica uma marquinha no dorso nasal, e a gente percebe que é a saudação do alérgico. É importante ver a rinoscopia anterior, ver como está esses cornetos, se estão pálidos, se estão hipertróficos, como está. Isso ajuda muito a gente a dar o diagnóstico da rinite alérgica. Olhar os olhos, né? Sinais de conjuntivite alérgica, que também faz parte da atopia. E as linhas de Demi Morgan são duplas pregas, aqui embaixo, como vocês veem na imagem à direita, e essas são as linhas de Demi Morgan que também colaboram com a hipótese de rinite alérgica, ok? O diagnóstico clínico é suficiente para a gente começar o tratamento, então tem que conhecer a clínica, tem que pesquisar os fatores, tem que conhecer o HOPE, tem que caracterizar o HOPE e a gente vai conseguir dar esse diagnóstico para começar o tratamento. É sempre importante fazer diagnósticos diferenciais com rinites não alérgicas, né? Obstruções físicas, corpos estranhos que muita criança coloca, e fibrose cística também é uma doença que a gente nunca pode esquecer, tá certo? Exames complementares, a gente tem o IgE sérico específico, que é muito sensível, tem uma sensibilidade de 75%. Então a gente vai lá diretamente pesquisar no sangue o IgE para o ácaro específico, para um fungo específico, e se der positivo a gente sabe que ele tem essa predisposição, ele vai ativar a rinite alérgica, ele vai ativar a HOPE quando ele for exposto, ok? E a gente tem os testes cutâneos, que é muito conhecido, mas é o prick test, aquele que a gente faz pequenas administrações no seu antebraço de antígenos, e com eles a gente vai verificar qual o grau de reação que a gente tem
para cada um desses antígenos, ok? E temos o teste intradérmico, que é um pouquinho mais profundo, que a gente vai administrar os antígenos, e ele é um pouquinho menos usado, mas a gente pode fazer uma gama um pouco maior de possibilidades com ele, ok?